Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando pra gente, claro, né, esse vídeo tradicional, dia após aos jogos, e hoje vamos avaliar Bahia e Náutico, né, a vitória do Bahia ontem contra o Náutico, 3-0, no estádio da Fonte Nova, o Bahia passando a semifinal da Copa do Nordeste. Para a Dishelp, olha, materiais de construção com a Dishelp, a entrega mais pontual da Bahia. Revendedor, o maior revendedor a manco do Nordeste, Dishelp, na Garibaldi. Gente, tem coisas que temos que falar, não tem como. Eu entendo assim, eu tinha certeza e avaliei isso nos programas que participei essa semana, que o Rogério não ia colocar o time titular contra o Náutico ontem na Fonte Nova, até porque a gente já conhece, né, o histórico dele esse ano, do técnico Rogério Ceni, e porque o Bahia tem um jogo no próximo sábado, já depois da manhã, contra o Internacional lá em Porto Alegre. Se esse jogo fosse até aqui na Fonte Nova, a gente podia até acreditar que o Rogério fosse colocar todos os titulares para enfrentar o Náutico, porque se você parar para analisar, o jogo do Náutico se tornou um jogo muito importante, porque o Bahia perdeu o título baiano e agora o torcedor cobra de uma maneira mais incisiva que o Bahia ganhe a Copa do Nordeste e, na nossa opinião, o Bahia é o favorito para vencer pelo histórico esse ano dos adversários que tem pela frente. Vejam que o Fortaleza até então não tem jogado bem. O Fortaleza perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará. Fortaleza vinha capengando aí, né, na Copa do Nordeste. Então o Bahia é o favorito. O outro seria o Sport, que apesar de ter feito um ou outro jogo bom, né, foi campeão pernambucano, mas muito criticado também pelo seu torcedor. Então o Bahia passa a ser o favorito e o torcedor está cobrando que o Bahia consiga esse título. Então o Rogério Ceni, ele ontem entrou com um time mesclado de alguns titulares e alguns reservas. O problema não é esse. O problema é o seguinte, a minha opinião. O que eu acho é que mesmo colocando um time reserva ou o time mesclado, né, misturado entre reservas e titulares, você tem que ter um time equilibrado. Então eu acho que o primeiro tempo do Bahia ontem foi um primeiro tempo desequilibrado. Porque você pode poupar uma peça, mas que a outra que vai entrar possa fazer você esquecer aquela que saiu. E que seja útil da maneira do outro que foi retirado do campo. Por exemplo, ontem que foi que o Rogério fez? Ele entrou com praticamente 3 volantes. Né? Entrou com o Iago Felipe, entrou com o Rezende e entrou com o Jean Lucas. Se bem que Jean Lucas, um outro erro que nós identificamos no primeiro tempo, terrível, né? O Bahia, além de ficar sem um cara centralizador no meio de campo para criar jogadas, porque a gente não pode esperar do Rezende um criador de jogadas. Rezende é um marcador. E hoje em dia me parece que o torcedor já está vendo mais isso, né? Antigamente retrucava bastante, reclamava bastante, mas com a chegada do Caio Alexandre aqui, o torcedor passou a avaliar e ver como é que joga um volante moderno, né? A qualidade, a armação de jogadas. E o Caio Alexandre mostrou ontem quando entrou no segundo tempo, mas eu estou falando do primeiro tempo ainda. Então o Bahia não tinha, né, um lateral esquerdo. Aí o que é que acontece? Jean Lucas jogando pelo lado esquerdo, Biel jogando pelo lado esquerdo, Cauli caindo pelo lado esquerdo. E onde o Bahia é bom, centralizado, o corredor central, né, quando jogam todos os jogadores do Bahia de qualidade, o Bahia perdeu esse lugar ali. Então o Bahia teve totalmente a posse de bola, quase 80% de posse de bola, mas a posse de bola como se você pegasse a bola, botasse debaixo do braço e pronto, porque o Bahia não criava uma condição real de gol contra a equipe do Náutico. Tocava para um lado, tocava para o outro, entrava na área do Náutico pela lateral, cruzava errado, então não tinha uma armação com qualidade para a chegada. Cauli, parece que Cauli quer resolver o problema do mundo em um segundo, enquanto ele não se concentrar, enquanto ele não tiver um equilíbrio melhor de que não pode ser assim, de que as coisas do futebol acontecem naturalmente, não adianta forçar, ele vai continuar assim, nesse desespero, querendo resolver as coisas muito rapidamente, e não é dessa maneira. Então, o primeiro tempo do Bahia, apesar de ter a posse de bola, apesar do Bahia tentado de um jeito e de outro, mas ficou torto, muito pelo lado esquerdo, sem praticamente jogadas pelo lado direito, e não fez nenhum gol no primeiro tempo. E aí o técnico, o que é que faz? Tira Iago no intervalo, já volta com o Everton Ribeiro. É aquela coisa que vale às vezes para o torcedor prestar atenção. Muitas críticas ao Everton Ribeiro. Gente,
eu entendo que muita coisa dentro do Bahia é problema do treinador, é problema de técnico, não é problema técnico, é problema de técnico. Não que o Rogério Ceni seja ruim, não que a crítica esteja sendo feita ao Rogério Ceni como se o Rogério fosse um péssimo treinador. Já tem gente dizendo que só deu certo no Fortaleza. Não, nós temos que olhar as qualidades do treinador, e vimos quando o Rogério chegou e trouxe esses jogadores. Quando ele chegou, não, quando ele conseguiu trazer Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, nós vimos o Bahia jogar um bom futebol. Futebol de muita qualidade, de rapidez, de intensidade. Uma coisa que a gente não pode negar, que é do futebol moderno, essa inversão de posicionamento, essa inversão de posicionamento dentro de campo dos jogadores do Bahia é muito bom, sabe? Muito bom, porque dificulta a marcação adversária. Mas para isso você tem que ter o armador das jogadas. Porque imagine, Caulinho troca de posição com o Tassiano, com o centroavante, e a bola não chega com qualidade, não adianta. Então precisa do armador. Então o Everton Ribeiro entrou e já deu uma modificação. O Bahia começou a criar mais efetivamente, né, situações de gol, né? Criou muitas situações de gol e terminou fazendo o seu gol. Tassiano, como sempre, foi o Everton Ribeiro que deu o passe. Tassiano ajeita um belo gol de perna esquerda e faz aquele primeiro gol do Bahia. Aí vejam como são as coisas, né? O Caio Alexandre entrou aos 35 minutos do segundo tempo. E a partir daí o Bahia jogou seu melhor futebol dentro de campo. Como a gente poderia pensar? Pô, nesse momento, segundo o próprio técnico Rogério Ceni, o Bahia já não tem mais pulmão para jogar, né? Os jogadores já cansam, porque os jogadores jogam 60, 70 minutos. Lendo engano, a partir daí, o time do Bahia passa a jogar mais ainda, com a entrada do Caio Alexandre, porque ele entra e começa a dar volume, ele começa a mostrar que o Bahia é muito grande na Fonte Nova jogando no ataque. E começou a organizar, a armar jogadas, e aí o Bahia fez mais 2 gols dentro do estádio da Fonte Nova, inclusive com a entrada do Oscar Estupinian, que fez um gol também, e já pode ser mais observado pelo técnico Rogério Ceni para alguns jogos, né? O passe do Caio Alexandre para o Jean Lucas fazer o gol é espetacular. Então você tem que ter um jogador diferenciado, como é o Caio Alexandre, que entrou e terminou arrumando e tudo. Então assim, no geral foi um jogo bom do Bahia? Foi, no geral foi. Porque no primeiro tempo, apesar de não ter sido um time incisivo, aquele time que o torcedor gosta, vistoso, de muitas finalizações, como o Bahia foi desde a chegada desses jogadores. E a gente lembra, por exemplo, o jogo contra o Sport, né, mais de 20 finalizações dentro do gol. O goleiro do Sport fez 11, 12 grandes defesas dentro da partida, e outros jogos que o Bahia, né, chutava muita bola no gol, mas foi o time de posse de bola, não conseguiu furar o bloqueio no primeiro tempo do Náutico, mas no segundo tempo, com a entrada desses outros jogadores. O que vale é o Rogério Ceni entender que quando ele não puder botar o time titular, que ele bote um time com equilíbrio dentro de campo, que não falte, né, peças, né, que o time não fique torto como ficou no primeiro tempo, jogando pelo lado esquerdo apenas, esquecendo a melhor parte do campo que o Bahia joga bem, que é o corredor central, esqueceu o lado direito. Então no segundo tempo consertou, ajeitou, e o Bahia venceu. Agora vai enfrentar o CRB na semifinal da Copa do Nordeste. Volto a dizer, o Bahia tem tudo para ganhar essa competição. É capricho, é zelo, é vontade, determinação, é ser um time competitivo. E sábado vem a estreia do Brasileiro contra o Internacional de Porto Alegre. Grande abraço, minha gente, um ótimo dia, que Deus abençoe a todos.